Se você é como eu, provavelmente já passou por alguns dias onde você tem dezenas de coisas na sua lista de tarefa e se sente extremamente sobrecarregado. Muitas vezes, talvez até você trave sem saber por onde começar, sem saber o que fazer primeiro, porque é tanta coisa que dá um sufoco na gente. E aí vem um monte de guru de produtividade falar que você tem que fazer técnica Pomodoro, que você tem que tomar super coffee, ou então organizar a sua agenda e colocar todas as coisas na agenda. E na verdade não é isso que vai resolver o seu problema, mas é o que vai te dar mais ansiedade no fim das contas. E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você alguns dos hábitos de produtividade das pessoas mais bem-sucedidas do mundo que eu emprestei para a minha vida e venho testando há algum tempo e que me ajudam demais para você de repente testar por aí, ver se facilita o seu processo, enfim, te trazer leveza e produtividade ao mesmo tempo. Bora! E prazer, se a gente não se conhece ainda, eu sou a Ana, falo sobre criação de conteúdo, monetização, negócios digitais e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. E o primeiro hábito que eu quero te trazer é o de você começar o dia vencendo, de você já começar seu dia, ó, tipo, massa, tá dando certo, meu dia tá funcionando. Tem um livro muito famoso que defende isso, que se chama Arrume Sua Cama, do William McRaven, acho que é assim que fala, que ele defende isso, né, o fato de você arrumar a sua cama logo de manhã te ajuda a mandar sinais pro seu cérebro de que as coisas estão funcionando do jeito que tem que ser, que você tá conseguindo executar suas coisas, né, então você já fica com essa sensação de meta cumprida logo cedo, mesmo que seja uma meta muito simples de ser realizada, como arrumar a cama. No meu caso, por exemplo, uma meta que eu coloquei nesse sentido pra mim e que é um pouquinho mais difícil, mas que tem me ajudado muito em até outros níveis, é de não mexer no celular quando eu acordo. Então, toco o despertador, desligo o despertador e não entro nas redes sociais. Eu vou ler um livro, eu vou meditar, eu vou fazer academia, vou me trocar, tomar café da manhã, vou fazer alguma outra coisa que não seja ficar no celular. Porque mexer no celular tem vários estudos, inclusive, que dizem, né, que gera ansiedade, gera estresse, porque a gente pinga notificação, pinga coisas que a gente não gostaria de ver logo cedo, e aí isso já deixa a nossa mentalidade num estado de espírito pior do que deveria ser, sabe? Tem estudos que dizem também que a gente tem mais dificuldade para priorizar tarefas quando a gente já mexe no celular logo cedo, porque a nossa cabeça já enche de dopamina, enche de informação, né? Então dificulta o nosso dia, e esse é uma micrometa, né, que não é tão fácil, mas que tá dando certo, que eu coloquei no meu dia. O segundo hábito é o hábito de planejamento. A gente sabe que pra gente chegar em qualquer objetivo a gente precisa se programar, nada vem por acaso, né? Por mais que a sorte possa influenciar um pouquinho ali, a gente tem que ter uma direção, tem que ter as ações acontecendo naquela direção. Então o planejamento é muito importante. Só que o que a gente não para pra pensar é que grande parte das pessoas faz um planejamento anual. Eu mesma fiz planejamento anual por muito tempo, especialmente quando eu era CLT, né? A gente programava campanhas, programava orçamento, programava tudo para daqui a um ano, sendo que as coisas mudam muito e muito rápido. Então, muitas vezes a gente chegava no segundo semestre, aquelas metas, aquele plano que a gente tinha feito já não valia para nada, porque tudo tinha mudado. E foi aí que eu conheci o conceito do ano de 12 semanas, do autor Brian P. Moran, que é desse livro aqui. Se você planejar de uma forma mais curta, né, 12 semanas dão 3 meses, então você consegue planejar algo que seja mais realista e que você consiga executar de fato, e dali 3 meses você faz um novo plano, sabe? Eu tenho feito muito isso por aqui para fazer a gestão do meu dia a dia. Tem até um vídeo que eu falo mais sobre isso, vou deixar anexado aqui no card, e que eu consigo traçar coisas que fazem sentido e não ficam defasadas, e consigo seguir de fato esse plano, atingir metas, né, atingir pequenos marcos do meu negócio, dos meus objetivos pessoais. Então fica muito mais gostoso, fica muito mais leve, fica muito mais realista também fazer planos dessa forma. Outro hábito que me ajuda muito é de você organizar as suas demandas por assuntos e separar elas por blocos de execução. Então você separar na sua agenda um momento para fazer cada uma das coisas. Um momento só para escrever, um momento só para gravar, um momento só para conversar com clientes. E eu falo de momentos grandes, não é meia horinha para fazer cada coisa. É tipo separar o período inteiro que você tem naquele dia para fazer cada uma dessas coisas, porque isso te dá mais estado de flow. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas quando a gente entra no flow de uma atividade específica, essa atividade se torna muito mais prazerosa, ela se torna muito mais produtiva, muito mais inteira. E o estado de flow, ele foi definido pelo Jackson e
nunca vou saber falar o nome dele, mas eu vou deixar aqui na tela, em 2002. E a definição do estado de flow é: estado de consciência em que o indivíduo chega a estar totalmente absorvido pelo que está fazendo, até alcançar a exclusão de todo outro pensamento ou emoção. Então você fica muito mais alinhado com aquilo, inteiro naquele momento, presente naquele momento. Isso facilita a execução dessas tarefas. E é por isso que eu prefiro separar um dia só para roteirizar meus vídeos, um dia só para gravar os meus vídeos, outro dia só para editar meus vídeos, em vez de fazer picadinho, sabe? Roteiriza, grava e edita no mesmo dia. Roteiriza, grava e edita no outro dia, outro vídeo. Isso deixa tudo mais pesado, porque você não consegue focar direito em nada, então você precisa de muita energia para começar a fazer cada uma dessas etapas e fazer isso várias vezes ao longo da semana, sabe? Então pra mim não funciona. Eu já tentei ser multitasking, especialmente quando eu era CLT, porque lá demandava isso, que a gente fizesse várias coisas ao mesmo tempo. Eu já cheguei a fazer reunião enquanto mandava e-mail, enquanto respondia WhatsApp, enquanto preenchia a planilha, relatório, tudo ao mesmo tempo. E isso, cara, a gente não faz bem nada. Nenhuma das coisas acabam sendo feitas de uma forma boa, sabe? Acaba sendo um caos, acaba sendo um estresse, acaba sendo... Enfim, não foi uma experiência legal, não é à toa que eu tive um burnout nessa rotina, então não recomendo. Mas separar realmente por blocos, né, de acordo com a sua disposição, da sua disponibilidade, mesmo se você tiver um emprego fixo, as suas noites, segunda-feira, eu vou fazer só pesquisa, eu vou fazer só roteiro, eu vou fazer, né, separa. Do jeito que você puder, mas separa, porque isso vai te dar muito mais leveza no processo. Outra coisa que eu aprendi a gerenciar depois do meu burnout e que se tornou fundamental pra mim, pra eu ter uma rotina mais tranquila, mais leve e ao mesmo tempo produtiva, é gerenciar a minha energia. Eu sei que é meio estranho falar nessas palavras, mas pega o conceito que você vai entender. Existem coisas, isso é muito pessoal para cada pessoa, né? Mas existem coisas para você que te sugam muito mais energia do que para mim. Por exemplo, eu gasto muita energia com trocas com outras pessoas, seja em atendimento de clientes, seja com amigos, né? Em qualquer situação, especialmente em atendimento de clientes, porque é algo que eu tenho muita responsabilidade, eu não posso fazer de qualquer jeito, né? Então, se a troca social já me demanda, atendimento me demanda ainda mais. Eu preciso estar inteira ali, eu preciso estar focada. Então, esse é o momento que eu separo na minha agenda um dia só para atender clientes. 2 dias na semana, na verdade, só para atender clientes. Por quê? Porque se eu atendo clientes nos dias que eu tô em gravação, que eu tô em estudo, que eu tô em roteirização, eu não consigo fazer as outras coisas direito. Então eu deixo as coisas mais difíceis, digamos, para um dia único, para que eu consiga me dedicar 100% para aquelas pessoas, para aqueles clientes, e ao mesmo tempo não atrapalhe as outras atividades que eu preciso fazer ao longo da semana. E eu sei que tudo isso que eu tô dizendo parece meio abstrato demais, mas eu juro que existe um conceito real sobre isso. Aqui eu tô só tentando traduzir com as minhas palavras a minha própria experiência, mas o Tony Schwartz, ele escreveu um livro sobre isso, que é O Poder do Engajamento Completo, The Power of Full Engagement. Tem uma citação dele que ele diz que a chave para o alto desempenho e a produtividade sustentável é gerenciar a energia e não o tempo. Quando a gente gerencia apenas o tempo, a gente vai colocar coisas que demandam energias muito diferentes entre si no mesmo dia, e para a gente migrar de um bloco para o outro vai ser muito mais trabalhoso do que se a gente agrupasse isso por blocos parecidos, né? Eu, por exemplo, na segunda-feira, eu coloco fazer análises, coloco fazer pesquisas de conteúdos e fazer roteiro. Todos eles são coisas que demandam energias parecidas de mim, porque eu gosto de atividades mais introspectivas, né, de analisar, pesquisar, escrever, coisas que eu posso estar de pijama, tomando um chazinho, né, no meu sofá, na minha poltroninha. Então, quando eu agrupo essas atividades, para mim é muito mais fácil transitar de uma para outra. Agora, se eu colocasse fazer análise e depois gravar vídeo, eu ia estar com a cabeça completamente diferente, né? Para executar essas duas atividades ia ser muito mais caótico para mim. Faz sentido? Acho que agora ficou mais claro, né? A quinta coisa que me ajudou muito, inclusive a sair do burnout, que eu estava surtada, foi aprender a priorizar tarefas, aprender a dizer não, aprender a excluir coisas da lista sem sentir culpa. E isso tem muito a ver com a gente desassociar o nosso valor como profissional da nossa produção, do nosso volume de coisas feitas. Porque quando a gente acredita que a gente só é bom quanto a gente faz mais, que é o que acontecia comigo, eu acreditava que eu precisava entregar muito para
ser boa, isso acabava me fazendo entrar nesse looping infinito de aceitar qualquer demanda que chegava e fazer tudo que aparecia mesmo, sabe? E isso não é sustentável, isso uma hora ou outra faz a gente pifar. Independente se a gente é CLT ou se a gente é empreendedor, a gente precisa saber dizer não. Então não é sobre o quanto a gente faz, mas é sobre o que a gente faz. Tem um livro que eu gosto muito, que foi um dos livros mais impactantes para mim da vida, que se chama Essencialismo, do Greg McKeown, tá ali atrás, eu tô espiando ali ele. Não sei dizer esse nome, mas esse livro aqui, ele fala muito sobre isso, sobre a importância do não, né, sobre a importância da priorização. E tem até uma citação que eu marquei quando eu li ele, que ele diz assim: só quando nos permitimos parar de tentar fazer tudo e deixar de dizer sim a todos, é que conseguimos oferecer nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. Então é muito sobre a gente entender o que importa pra gente, né? E isso não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque quando as coisas aparecem, parece que tudo é importante, parece que tudo precisa ser feito, mas na verdade não. E aí que entram algumas ferramentas, né? Eu uso muito a matriz Eisenhower. Eu chamo de urgente e importante, o que é mais fácil, mas é a mesma coisa, que é uma matriz que a gente classifica realmente quais são as coisas que são urgentes e quais são as coisas que são importantes. E aí as coisas que são urgentes e importantes, a gente precisa fazer logo. Aquelas que são importantes e não são urgentes, a gente pode fazer um pouquinho mais pra frente, mas a gente tem que fazer. As que são urgentes e não importantes, a gente pode delegar ou a gente pode, enfim, ver se realmente precisam ser feitas, renegociar elas com a outra pessoa ou até mesmo com você. E as que não são urgentes e nem importantes, olha, eu sinceramente não faço, porque enfim, né? Não preciso. Então, fazendo essa classificação facilita muito, né, a gente conseguir entender realmente o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito. E isso me ajudou a sair do burnout que eu vivia lá naquela empresa, porque eu comecei de fato, tudo que chegava pra mim, eu classificava. E não fazia. O que não era importante e o que não era urgente, eu simplesmente tirava e falava pro time, ó, ninguém vai fazer isso aqui mais, chega. Porque é muito natural a gente aceitar todas as coisas. Não aceite todas as coisas, nem de você, nem de outras pessoas. Entenda realmente se aquilo precisa ser feito. Outra ferramenta que é muito conhecida, né, que muita gente usa e que eu já usei muito também para priorizar as tarefas, é o Pareto. Talvez você já tenha ouvido do princípio de Pareto, que é aquele que diz que 20% dos esforços correspondem a 80% dos resultados. Portanto, os outros 80% dos esforços correspondem a 20% dos resultados. Quando a gente foca naquele esforço forte, né, que traz os 80% dos resultados, a gente tem muito mais facilidade para gerir o nosso tempo, para gerir as nossas demandas, para ter resultados, né, sem sofrimento. Então a gente abrir mão desses 80% que não trazem tanto resultado, às vezes é uma decisão muito sábia. Aliás, é uma decisão muito sábia. A gente priorizar aquilo que vai trazer mais resultado. E tem relatos de uso do princípio de Pareto dentro da Microsoft, né? O próprio Bill Gates usa esse princípio por lá. E segundo a Harvard Business Review, tem um formato que facilita a implementação do Pareto, que é a gente medir de 1 a 10 o nível de esforço que a gente tem para cada atividade e de 1 a 10 o nível de resultado que a gente espera para cada atividade. E aí a gente vai dividir o esforço por resultado e vai ter um índice como resposta. Quanto menor for esse índice, maior é a prioridade. Assim, a gente tem mais facilidade, né, para colocar numa lista mesmo de prioridade, uma tabelinha ordenada do menor para o maior. E vai, né? Fica mais simples, talvez, de você executar. Inclusive, um exemplo aqui na criação de conteúdo que eu vejo muita gente fazendo é perfeccionismo com diagramação, por exemplo, nos posts estáticos do Instagram. Fica ali, tem que botar milímetro pra cá, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, não sei o que. Você já reparou como que as pessoas consomem conteúdo no Instagram? É assim, ó, tchum, 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 rápido, rápido, rápido. Ninguém fica reparando se tá 1 milímetro pra esquerda, 1 milímetro pra direita. O mais importante é a mensagem estar fazendo sentido, é a narrativa estar boa, é a pessoa ficar imersa naquele conteúdo. A diagramação vai deixar mais bonito? Vai, mas ela tá dentro daqueles 80% que trazem 20% de resultado. Se você não fizer os 20% que trazem os 80% de resultado antes, não vai adiantar você diagramar. Então foca primeiro naquilo que vai te trazer mais resultado. Depois, se sobrar tempo e se sobrar disposição e vontade, você vai para os 20% de resultado, que são os 80% do esforço. Enfim, você entendeu. E a sexta coisa que
me ajudou muito já e que hoje eu confesso que eu estou um pouquinho mais displicente, mas estou tentando voltar, inclusive ontem já fiz de novo, é meditação. É a gente entrar nesse estado de acalmar a mente de forma intencional para que a gente consiga sair desse caos que é a vida hoje em dia, dessa montoeira de informação, dessa montoeira de demandas que a gente tem. Quando a gente consegue assentar a mente, assentar os pensamentos, a tomada de decisão fica mais fácil para fazer todas essas coisas que eu falei antes, inclusive. Tem uma frase da Brené Brown, que é uma autora que eu gosto muito, que ela diz assim: uma das estratégias mais universais de entorpecimento é viver loucamente atarefado. E quando a gente tá sempre fazendo, sem parar pra acalmar e pensar, calma, tá, beleza, respira, vou primeiro pra cá, depois pra lá. A gente vai entrando num estado de fazer e não vive, não entende o que tá acontecendo, entra no piloto automático e faz tudo porque tem que ser feito e não para pra pensar, sabe? Então ela ajuda a assentar as ideias, mas também com a saúde, principalmente, né? Pra gente ter uma mentalidade mais sóbria, mais sã, mais tranquila. Foi, como eu disse, uma das coisas que me ajudou a me recuperar do burnout também. Ter essa rotina, esse hábito de acalmar um pouquinho o coração, a mente, né? Aqui tem muitos nomes, né, de pessoas que a gente admira que fazem meditação diariamente, como Gisele Bündchen, Buffett, Oprah, enfim, várias personalidades que assumem isso. Acho que até o Obama eu tinha visto falando sobre isso. Enfim, é uma prática que não tem contraindicação e realmente todo mundo que faz e consegue ter esse hábito tem muitas mudanças. E se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui a palavra-chave mais leve pra eu te conhecer, pra eu saber quem que ficou aqui até o final. Pode ser dentro de uma frase, pode ser solto, mas eu quero saber quem são vocês. E também não deixa de assistir os próximos vídeos do canal e se inscrever por aqui. Beijo!